ele mostra assim que ele quer. A vontade ele mostra, sabe? E como é que foi? E aí eu entrei no paddock, eu sabia que eu não ia olhar pra lado nenhum, porque tava todo mundo olhando pra mim. Era a expectativa no momento ali, era o cavalo. E aí eu entrei com a cabeça baixa, na pista, só olhando nas paletas dele, não olhava pra lado nenhum, entrei na pista, parei o cavalo. Só que antes disso eu fiz uma preparação muito grande na minha cabeça pra me aguentar esse emocional. Porque é um momento que você sabe que vai ser gritaria, nego batendo na arquibancada, aquele rolo todo, né? Gritando. E aí eu preparei aquela passada na minha cabeça mais de 10 vezes. O que eu tinha que fazer quando eu chegava no paddock, o que eu tinha que fazer quando eu entrava na pista e o que eu tinha que fazer na hora de largar o meu cavalo. Então, eu treinei aquilo na minha cabeça, eu treinei o que eu precisava fazer naquele momento. E aí eu me concentrei naquilo. Eu entrei só olhando os bicos da paleta do meu cavalo. Aí no momento, você para de escutar. Você para de escutar. E você... Parece que, eu costumo falar que é igual um avatar, sabe? Aqueles que conectam a crina do cavalo, do animal no... Vocês dois estavam conectados. Eu sentia que... Quando você sente o coração do cavalo bater na sua perna, você não está conectado a ele. Agora, quando o coração do cavalo bate junto com o seu, que você não sente o coração na sua perna, é que vocês estão ligados. E eu entrei lá e a gente estava em sintonia mesmo. E aí griteiro. E eu numa pressão, Aguinaldo, eu vomitei 3 vezes antes de correr nesse cavalo, de nervoso. Porque eu sabia que era a passada que ia decidir um sonho do Aras Rafaela. Que era o sonho que eles me pediram no primeiro dia que eu fui contratado. E eu entrei, Aguinaldo, firmei no cavalo, alinhei e soltei. Quando a gente larga um cavalo, a gente sabe que a gente entrou na prova pelo primeiro tambor. A hora que eu encaixei o primeiro tambor, aí parece que você entra na prova mesmo. Sabe, quando o cavalo acerta e sai com impulsão, sai com tração pro próximo giro. Aí você entrou na prova. E aí o cavalo bateu o segundo e ele vira muito, muito perto. Aí eu falei, esse tambor eu não vou derrubar. Aí eu abaixei a cabeça, dei uma riada assim, eu fiquei olhando pra paleta dele. A hora que o tambor passou, eu só sentei, nem abri a mão. E o tambor deu uma rodadinha assim, eu saí na reta final, tocando. A hora que eu passei naquela foto, que eu olhei pra cima assim, 16.700 de novo, fazendo média de 16.700. Aí foi uma loucura. Griteiro, o Dirley saiu correndo, joelhou no meu pé lá no paddock, foi um abraçar ele. Nossa, foi, sabe, aquilo ali foi uma realização pessoal. Foi um momento que eu vi que o cavalo ele é muito mais do que um atleta. Aquele cavalo, o coração dele era algo que não dá pra explicar. Um cavalo raçudo, um cavalo que tem um coração maior que ele, sabe? Mud-covered trucks and SUVs, cranking up, hanging AC/DC at the bonfire out in the sticks, country backwoods, homegrown hits, bonfire dancing. Fala galera, beleza? Enfim, chegamos na aula 3, hein? A aula mais esperada da Semana dos Três Tambores. Essa aula ela vai ser bruta. Bastante gente aí de todos os estados, Mato Grosso, Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, enfim, Acre, Maranhão, Espírito Santo,
bastante estado aí acompanhando a gente essa semana. Este é o 7º evento online gratuito que eu estou promovendo aqui para vocês. E depois deste evento, pessoal, eu abrirei vagas para o meu curso completo, um treinamento pago que terá vagas limitadas e abre na segunda-feira. Como o evento ia ser ponto de virada, nós decidimos também dar uma guinada na maneira com que a gente aborda o conteúdo. Dessa vez esse evento é diferente dos outros. Nos eventos anteriores, você me viu aqui sempre abordando pelo ponto de vista do treinamento do cavalo e indiretamente você vai ganhando sensibilidade e percepção de movimentos. Mas a abordagem desta semana ela é diferente. Com base nas pesquisas, nós resolvemos mudar o foco e o foco agora é você. É para capacitar você a melhorar e alcançar um melhor desempenho, um melhor rendimento, uma vitória, independentemente de você estar montando um cavalo que é treinado por você ou por outra pessoa. Utilizamos recursos inéditos aqui para proporcionar para você uma experiência ainda melhor, mesclando matérias em vídeo, aulas práticas dentro da pista, tem conteúdo montado, tem aula teórica, tem conteúdo para fortalecer o seu psicológico, desde a base até a hora da prova. Com esta aula de hoje, pessoal, desde o início, o que eu pretendo aqui é proporcionar para vocês uma experiência diferente. Então, de como é a vida ali de um aluno dentro do meu curso, dentro do treinamento Décio Talon. Se você está assistindo essa aula sem ver a aula 1 e a aula 2 e caiu aqui de paraquedas, o meu nome é Décio Talon, sou treinador e competidor de 3 tambores desde os 8 anos de idade. Sou 2 vezes recordista mundial, já ganhei todos os títulos possíveis a nível nacional no Brasil e tenho hoje mais de 500 alunos que trabalharam já com a gente durante esses 2, 3 anos de cursos online. Também sou professor, tenho mais de 100 cursos por todo o território nacional, cursos presenciais, e eu tenho um centro de treinamento que é meu, com 60 animais em treinamento, onde a gente trabalha em cima de animais de alta performance. Eu ainda estou na atividade, sou competidor, inclusive esse ano foi um ano de recorde mundial e graças a Deus nós estamos num nível muito bom de equipe, de estrutura e vivendo grandes anos de grandes glórias, vitórias, e é um prazer enorme trazer isto para vocês, dar alegria para os nossos clientes. E o nosso objetivo com o curso online é dar alegria para vocês também, clareza, que vocês desenvolvam na modalidade e que vocês cresçam como pessoa e como atleta de alta performance nos 3 tambores. Ou se você não quiser levar a ser atleta de alta performance, apenas que você consiga evoluir na modalidade, abaixar dos seus 20 segundos para os 17, dos seus 18 para os 17, enfim. O nosso intuito aqui com as aulas de uma maneira de esclarecer, fazer com que vocês não tenham que passar pelos mesmos caminhos que eu errei, que eu tive que voltar, que eu tive que começar do zero novamente. Então aqui eu quero que vocês evitem se perder no meio do caminho e é por isso que eu trouxe aqui um conteúdo bem preparado para que vocês tomem um rumo e que esse rumo seja de muitos frutos, que vocês colham muitos frutos com esses conteúdos. Talvez você não esteja aqui assistindo às aulas para você, mas porque você se importa com alguém que pratica o esporte, que vê essas pessoas às vezes sofrendo aí com constantes derrotas. Talvez esta seja a sua vitória. Dar esperança para alguém que você ama, ajudar esta pessoa a sorrir com o esporte. Porque no início é muito gostoso, pessoal, é divertido, a gente monta no cavalo, a gente brinca, se diverte, marca tempo, consegue abaixar as marcas, mas quando você começa a pegar o gostinho, começa a levar a sério, você chega num ponto em que você se depara com um paredão. E tudo aquilo que era divertido começa a virar peso, erros, derrubes, perdas financeiras, tristeza, confusão. Não precisa ser assim. Se você é um pai ou uma mãe, eu te garanto que se você clicar nos depoimentos dos alunos da página, você vai ver que tudo o que é necessário é um pouco de clareza para que seu filho evolua, tome gana por um esporte que é saudável, fique longe das porcariadas do mundo, saiba aproveitar mais o seu tempo. Se você chegou até aqui, é porque tem como objetivo evoluir mais. Você consegue alcançar os mesmos resultados destes alunos que eu te mostrei aqui hoje.
O que vocês estão vendo nestas aulas é uma amostra da compilação de um método que foi criado por mim mesmo e para mim mesmo, para que eu pudesse adaptar em diferentes animais, diferentes linhagens e pudesse ter frutos. Não apenas eu ter frutos e resultados, mas as outras pessoas também ter frutos e resultados e conseguir alcançar os seus objetivos com os mesmos animais que eu ou com a mesma metodologia que a minha. Qualquer pessoa que se dedique, que compreenda que não é achismo, que existe um passo a passo a ser seguido, vai conseguir, vai dar certo. Se você seguir este passo a passo, vai dar certo. Não é mágica, é um processo gradativo de evolução. Eu não tenho dúvidas de que se você aplicar tudo o que eu estou te falando nessas aulas, você vai evoluir. E é por isso que nós temos pessoas que já foram para a segunda, para a terceira, para a quarta renovação do nosso curso. Porque ela está vendo evolução, está vendo as melhoras e ela não quer parar, ela quer continuar. Nesta aula 3, nós vamos avançar com outros exercícios, outra sequência de exercícios. Eu vou te entregar aqui um plano base de como você pode avançar para adquirir mais constância aí nos seus resultados, ter grandes vitórias, independentemente se você está começando agora ou se já tem anos de experiência. Nós vamos trabalhar do ponto em que você está. Nós vamos construir um plano de treinamento juntos para que você possa avançar. Logo no início desta semana, pessoal, nós vimos na aula 1 que existem alguns conceitos básicos que devem ser considerados para que tenhamos um bom resultado. Para que tudo fizesse sentido para você, nós falamos em 4 pontos: o conceito, o código, a tendência e o vetor. Se você ainda não assistiu à aula 1 e quiser saber o que significam esses 4 conceitos, corra lá, assiste a aula 1 que ainda tá no ar, a aula 2, e essa aula 3 ela é o complemento de todas as outras que nós trabalhamos aqui. Esse treino que nós vamos ver aqui hoje, você vai poder utilizar aí para manter um cavalo que já está bem desbloqueado, já está bem redondinho, e também para os cavalos aí que têm necessidade de melhorar algum ponto ali, que ele está bloqueado, que está pesando, que está enfrentando. Não é só para esses cavalos que já estão prontos. Repito, a semana é para melhorar a pessoa no percurso, em velocidade, na hora da prova, na hora do vamos ver. Porém, os exercícios que nós vamos trazer para vocês agora também vai ajudar você que tem um cavalo que está um pouco problemático, vai ajudar você também a resolver o problema do seu cavalo. Mas lembrando que o foco aqui é você. Meu foco aqui é permitir que você não atrapalhe o seu animal, que você possa vencer essas barreiras da sua mente, seus pontos de bloqueio interno aí, e no seu corpo, você melhora o posicionamento do seu corpo, você tira aqueles vícios de erguer a mão antes de chegar do tambor, derrubar o ombro, antecipar a virada. Tudo isso a gente quer resolver para você. São pontos, são detalhes que estão impedindo você de adquirir, de alcançar um grande resultado. Eu acredito que este conteúdo vai ajudar até mesmo os meus alunos das mentorias anteriores, dos cursos online que já fizeram comigo. Porque quem já conseguiu evoluir na questão dos animais vai poder ver outro ponto de vista agora. O treinamento do competidor. Mudamos o foco. Agora o foco é o competidor. Eu estou muito feliz, pessoal, de estar aqui compartilhando isso com vocês. Houve muita gente aqui assistindo essas aulas conosco, milhares de pessoas aí assistiram essas aulas. E eu fico feliz de poder estar contribuindo para o seu desenvolvimento, para o desenvolvimento do esporte e da modalidade. Eu espero que a gente consiga atingir um grande número de pessoas de todos os estados, outros países também, para que a gente consiga cada dia mais fortalecer a nossa modalidade que está vindo numa evolução fora de base, surreal. Cada ano que passa as coisas estão cada vez mais rápidas e a gente não pode perder tempo, a gente tem que afiar o machado, melhorar o nosso reflexo e entrar na pista para resolver. E é isso que eu quero que você ponha na sua cabeça e que eu tenho certeza que se você seguir tudo que a gente está falando aqui, você vai conseguir. Pessoal, antes mesmo de começar o conteúdo, eu quero dizer para vocês que quem ficar aqui até o final da aula vai receber uma planilha de treinos de 16 dias. São 16 treinos para que você aí melhore a sua tocada em 60 dias. 2 treinos por semana para você alcançar uma tocada melhor, melhorar o seu reflexo, sua agilidade, acompanhar mais o seu cavalo. Então,
a gente vai trabalhar em cima de uma planilha de treinos dentro desta aula. E eu não vou só te trazer a planilha, eu vou te explicar os exercícios, para que serve e como que vai te ajudar aí, para que você adapte um treinamento de acordo com a sua dificuldade, a sua deficiência aí, que você melhore o seu ponto de virada, a sua reação nos 3 tambores e para você entrar 2023 aí voando baixo nas pistas. Uma sequência de exercícios para você praticar, quantos minutos são necessários em cada exercício, você vai ter tudo detalhadinho aí. Para que serve cada exercício? É uma sequência de trabalho 2 vezes por semana, durante 8 semanas aí, para você abandonar de vez as suas dúvidas em relação à tocada e para você se sentir mais seguro, você evoluir pelo menos um pouquinho que der com essa planilha de treino aí, com certeza já vai fazer uma diferença nos seus tempos, já que nós trabalhamos em cima de milésimos de segundo. É uma planilha que para você vai ser gratuita, ela tem muito valor para mim, porque eu preparei essa planilha para os meus alunos, com base na minha jornada no esporte, e com base nela, eu vi alunos também obterem grandes resultados. Eu não estaria trazendo aqui esse conteúdo e essa convicção se eu não tivesse testado comigo e com os meus alunos e realmente tendo uma grande evolução e grandes resultados. Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês realmente vai ajudar vocês. Então, é isso que a gente quer e isso é muito importante para a sua evolução. O meio online ajudou muito todos a receber mais informações para que a gente consiga cada dia mais chegar mais rápido onde a gente quer. E um conselho, pessoal, que eu dou para vocês aqui, é o que eu sempre digo para os meus alunos das mentorias. Não se fixem somente no seu próprio cavalo. Por que eu evolui tanto no esporte? Por que eu consigo montar uma infinidade de cavalos e conseguir um aproveitamento bom com essa quantidade de cavalos? Porque eu sempre procurei, pessoal, montar muitos animais. Você vai pegando recursos de um, de outro, vai formando a sua própria percepção ali. Então, quanto mais recursos e mais cavalos você conseguir se adaptar, mais resultados você vai ter, mais sensibilidade, mais percepção. No final da aula 2, pessoal, eu ressaltei essa importância para vocês. No final da aula 2, eu ressaltei essa importância para vocês. Então, é muito bom que você possa interagir com outras pessoas, ver passadas de outras pessoas, ter alguém especialista perto de você que comente detalhadamente para você o que ocorreu em cada situação. Porque você sabe que cada cavalo é um ser único. Assim como não existe ninguém no mundo que tenha a mesma digital, eu ou você, o cavalo também. Cada cavalo tem suas próprias características. Um cavalo não é igual ao outro, mas os comportamentos dos cavalos se assemelham. E isso a gente pode trabalhar também já com as pessoas que têm experiência em genética, que no caso eu já montei infinidade de linhagens de cavalos de 3 tambores e de cavalos de outras modalidades que deram certo para 3 tambores, com genéticas que não eram apropriadas para os 3 tambores, mas a gente sabe que os pontos específicos daquela genética, elas são transmitidas para os seus filhos, então a gente já está ganhando um grande terreno aí de saber como é que se comporta aquela linhagem. Quando eu for falar da planilha de treinos, pessoal, eu vou abordar um pouco sobre alguns problemas que um cavalo pode apresentar. Não são muitos, você vai perceber que os problemas ali, eles se restringem a um grupo muito pequeno. As causas, elas podem ser muitas. Por exemplo, um cavalo que empaleta, um cavalo que briga, que pesa, ele pode estar com problema no dente, pode ser a pista, pode ser a forma de executar os exercícios, pode ser os exercícios errados para a característica daquele cavalo. Mas as consequências, elas são poucas. Você saber por que seu cavalo empaletou, por que o seu cavalo estufou, por que o seu cavalo travou, por que o seu cavalo pesou, por que o seu cavalo rodou a garupa. As consequências são estas, mas as causas podem ser infinitas. Você tem que analisar o caso específico de acordo com o estilo do cavalo, com a maneira que ele se movimenta, linhagem, temperamento. Você adapta um melhor treinamento para que ele entenda e que venha surtir efeitos. Claro, pessoal, que eu não vou conseguir aprofundar tudo isso aqui hoje, porque o nosso tempo é bem limitado. E nem todos estão dispostos a prosseguir por muito tempo aí, né? Eu sei que a média das pessoas que estão interessadas realmente em evoluir é pouca. Em qualquer área da vida, eu acho que as pessoas que realmente se dedicam para ser diferentes em alguma coisa são poucas. Elas desistem no meio do caminho. A maioria das pessoas querem o quê? Querem umas dicas pequenas e vai ficar fingindo que entendeu, mas eu não penso assim.
Fala galera, beleza? Decinho Talon aqui. Estamos aqui a caminho do Aras, estou com a minha equipe de gravação. Hoje é um domingão que a gente está aqui se dispondo a fazer conteúdo para vocês, a montar um novo cronograma de trabalho para vocês. E é uma satisfação enorme estar me dedicando uma parte do meu tempo para isso. Lá no Aras nós vamos mostrar para vocês como é que funciona toda a parte do projeto que a gente montou em cima desse conteúdo, como é que funciona a divisão dos módulos, a divisão das aulas. Foi algo super bem planejado, não foi algo que a gente construiu em uma semana, um mês. Isso é um projeto que a gente vem construindo para renovar o conteúdo, para aperfeiçoar a nossa metodologia de ensino ao longo de 3 anos aí que a gente está no meio online. Então a gente montou um projeto novo e eu quero que você que vai estar aí dentro da plataforma assistindo esteja com tudo muito bem claro e que você consiga sair dessa semana com uma única certeza, sair desse curso, desse projeto com uma única certeza de que você conseguiu evoluir absurdamente na modalidade dos 3 tambores. Dentro da plataforma, dentro de todo esse conteúdo que nós estamos trazendo para vocês, vem muito mais do que um treinamento, vem muito mais do que exercícios. Ali dentro, junto com todo o cronograma que nós montamos, indiretamente nós vamos estar trabalhando na sua mente, no seu subconsciente, na sua parte de segurança. Vamos ensinar você indiretamente a criar sensibilidade, a ter convicção de que você está no caminho certo e de que você está que você fique seguro de que você está sendo bem amparado, que não fique nenhuma brecha em momento algum. Então, para a gente montar esse conteúdo, essa preparação, a gente pegou vários dias de folga, foram domingos, feriados, dias que eu já voltava da prova e em seguida já gravava no dia seguinte. Praticamente trabalhamos em cima de todos os dias da semana aí sem folga, contando com a nossa parte do centro de treinamento, que a gente está em competição quase toda semana. Então, quando nós chegarmos agora no Aras, nós vamos dividir tudo por setores e mostrar para vocês como nós montamos o nosso cronograma e como nós montamos a nossa plataforma. Continue nos acompanhando que você vai ver que por trás de tudo isso que nós montamos, por trás de toda a minha história nos 3 tambores, existe uma conexão que a gente começa a construir com o nosso cavalo, uma conexão que nós construímos com o nosso meio de trabalho, com os nossos companheiros de equipe, com os nossos companheiros de prova, e tudo isso faz com que a gente consiga crescer juntos. Eu acho que ninguém treina sozinho, nós precisamos sempre estar bem amparados de pessoas que também têm o mesmo objetivo que a gente e que são pessoas humildes que estão sempre dispostas a aprender. Então você vai ver nesse conteúdo e vai ver nessa programação, nesse cronograma de trabalho que nós fizemos na plataforma, que existe uma magia ao redor desse trabalho, que é uma conexão, uma engrenagem perfeita, onde todas as peças se encaixam no lugar certo e a máquina gira de forma rápida, sem parar, dando resultado e produzindo. É isso que eu vou mostrar para vocês. Bom, pessoal, agora nós estamos aqui na pista, né? Você vê essa pista grande que está aqui. Nem sempre foi assim, nem sempre eu tive uma estrutura dessa, um centro de treinamento grande como o que nós temos hoje. Quando eu comecei, eu tinha mais ou menos 8 anos de idade. Minha ideia no início era que eu gostava de cavalo, eu queria cavalo. Eu comecei a ver os seriados do Zorro, o cavalo preto empinando.
aquele cavalo bonito que salvava o Zorro nas horas que ele mais precisava no filme, né? E eu apaixonei por cavalo, pedi um cavalo para meu pai, para minha mãe, para mim começar a montar, a andar. E nós tínhamos uma fazenda próxima ao nosso, onde a gente morava ali em Itu, de amigos nossos, e aí meu pai foi comigo nesse lugar, onde nós fomos procurar um cavalo. Eu queria um cavalo preto na época, era preto que eu queria. E eu comecei a montar lá, montei por volta de 6 meses, a gente fazia umas trilhas, coisa bem legal mesmo, até o meu pai realmente ver que eu queria o cavalo, que eu estava interessado em ter um cavalo. Meu pai comprou, depois de 6 meses ele viu que o negócio estava sério, que eu queria mesmo ter um cavalo para mim. Meu pai comprou uma égua preta, chamava Diana na época. E aí, pessoal, conforme foram fazendo aquelas cavalgadas, existia uma professora lá também de equitação. E um certo dia ela montou uma pistinha pequenininha, tipo, era coisa de 20 por 20, era bem pequena, uma pista de areia como essa aqui. E ela colocou um obstáculo lá no fundo da pista e colocamos 2 bandeiras e ela tirava o tempo. A gente corria com o cavalo, virava lá no fundo aquele obstáculo e voltava correndo para trás. Eu comecei a gostar demais daquele negócio de tirar tempo, de tentar melhorar ali minha marca num obstáculo só, numa pista de 20 por 20. Ela marcava no relógio e a gente queria cada dia se superar e abaixar mais aquela marquinha. Ela, vendo que eu tinha uma vontade de competição, que eu gostava de coisa de adrenalina, de tempos, de marcas, ela nos indicou uma escolinha em Sorocaba, no Centro Hípico Pagliato, onde eu comecei a, então, realmente ver os 3 tambores com o Oliveira e com o Adilson Rodrigues. Aí eu fiquei encantado pela modalidade, eu tinha 9 anos mais ou menos, eu fiquei encantado pela modalidade dos 3 tambores, e aí eu comecei a praticar 3 tambores em Sorocaba. Eu comecei com um cavalinho que ele só ia de trote, porque eu não tinha muito equilíbrio ainda, e depois passei um de galopinho, e aí comecei a montar numa égua árabe, chamava Itapema. Uma égua doidinha da cabeça assim, mas que ia lá, fazia os seus 22, 23 segundos no tambor, e era firminha. Você levava ela lá, ela virava os tambores, e eu comecei a pegar gosto por aquilo. Eu comecei fazia 30 segundos, 28, e aí eu comecei a pegar gosto, cada vez baixar um pouquinho mais meus tempos, e aí eu comecei a ver que tinham provas de competição, e foi quando meu pai comprou um cavalo para minha palusa, chamava Gentry. E esse cavalo era muito bom no tambor, foi o Adilson que fez, e foi onde eu ganhei o meu primeiro nacional na palusa, no ano de 2000, com esse cavalo, fazem 22 anos atrás. E aí, eu tinha 9, 10 anos, é mais ou menos isso. E aí a gente começou a pegar gosto, eu comecei a ganhar várias provas com esse Palusa, eu e o Adilson ganhamos provas, aí eu já entrei nos 18 com esse cavalo, e 18 baixo, 20 na baliza, na época a gente gostava muito de baliza também. E esse cavalo, ele tinha 5 anos, ele teve uma cólica, ele foi operado e não aguentou a cirurgia e veio a óbito. Então, para mim não desanimar, e a gente já sabia, a gente comprou uma Palusa, né? Mas a gente não sabia que a raça realmente apropriada aos 3 tambores era a raça quarto de milha. E aí então, quando ele morreu, meu pai pegou uma revista do quarto de milha, folhando, viu várias páginas ali do Vaguinho e me levou para experimentar os animais lá no Vaguinho. Lá no Vaguinho eu encontrei uma égua, que essa égua eu fui campeão na Jovem A Nacional, Congresso, cheguei a fazer o melhor tempo do Campeonato Nacional na Jovem A com essa égua, com a Invicta Prod, no ano de 2001, 2002. O ano de 2001 foi o ano em que eu ganhei o meu primeiro campeonato nacional na BQM, o meu primeiro congresso na BQM montado essa égua. E de lá pra cá, o Vaguinho me ajudando, instruindo meu pai e minha mãe foram fundamentais sempre na minha carreira. Eles foram comprando cavalos para mim com potencial para que eu subisse de nível cada vez mais. E aí foi quando eu passei por todas as categorias de base ali no Vaguinho, Jovem A, Jovem B, Jovem C, onde a gente conquistou todos os títulos possíveis no Brasil nas categorias de jovem. Bom, pessoal, o que eu quero dizer com isso, contando a minha história, desde quando eu era jovem, tinha 8, 9 anos, que eu comecei a competir, graças a Deus caí na mão de pessoas que são realmente profissionais e que me ajudaram a trilhar uma história nas categorias de jovem A, B e C e ser um grande campeão nessas categorias. O que eu quero dizer para vocês, pessoal, é que eu passei por todas essas fases. Você que é um pai, você que é uma mãe, você que tem um filho que vai começar nos 3 tambores ou que já começou e que está enfrentando dificuldades para evoluir, eu quero dizer para vocês que eu
eu trabalhei em cima da minha vida inteira para construir esse conteúdo da plataforma. Então, eu sei exatamente o que uma pessoa passa com 8, 9, 10, 11, 12 anos de idade dentro da pista. Eu sei exatamente o que uma pessoa passa quando ele está começando a competir. Eu sei o que os pais passam, porque eu vivenciei isso com os meus. E eu sei como que a pessoa tem que direcionar a carreira de um jovem para que esse jovem tenha resultados e cresça na modalidade, não desista e vire um campeão. Na plataforma a gente estudou, eu estudei a minha vida inteira. É até legal você trazer isso porque te dá um feedback, você começa a ver por tudo que você passou e onde você chegou. Então, eu voltei na minha infância, quando eu fui construir esse conteúdo, eu voltei nas categorias de Jovem A, Jovem B, Jovem C e revivi para construir esse conteúdo, aquelas dificuldades que eu tive, os obstáculos que eu tive, até depois, quando eu virei profissional, quando eu tinha 18 anos que eu virei profissional, que aí a coisa já ficou séria, o esporte para mim já virou a minha vida, entendeu? Então, só que uma coisa que eu nunca deixei de fazer foi os meus estudos, eu sempre estudei, eu nunca deixei de estudar, eu sou formado em Direito também. Então, uma das coisas que eu acho que Deus construiu a minha carreira, a minha trajetória, desde a Jovem A, e Ele me preparou com estudos. Meus pais nunca me deixaram parar de estudar, e eu agradeço eles hoje por isso, porque eu me formei em Direito, eu fiz aula de oratória antes de ter a necessidade de virar um treinador. O meu sonho era ser um juiz ou um promotor. Então, indiretamente Deus foi me preparando para algo, e hoje eu entendo o que Ele me preparou. Para que Ele me preparou? Ele me preparou para eu estar em uma modalidade onde o esporte ele é muito saudável para nós que vivemos dele e para os jovens amadores que querem levar como um hobby. Então o nosso esporte ele é saudável e que gera uma qualidade de vida muito grande. Então hoje eu sinto que Deus me preparou para mim mostrar uma trajetória que levem as pessoas do estado dela de desespero, de frustração, de ansiedade, para um estado de conforto, de alegria, de paz, de espírito e de felicidade em ter resultados. Então, através disso, eu com a minha equipe construímos o conteúdo que está na plataforma. Esse conteúdo, pessoal, ele está bem dividido entre vários módulos e foi justamente pensando naqueles que estão começando agora. Eu quero evitar que vocês passem por caminhos que eu passei e que me trouxeram muita dificuldade, muita tristeza e muita dor. E eu quero mostrar para vocês a sequência. Qual é a preparação ideal para que você que está começando, qual é a sequência de trabalho que deve ser desenvolvida para que você vire uma pessoa de valor, uma pessoa que tenha na sua carreira no tambor. Quando eu digo carreira, não necessariamente profissional, a carreira no esporte que eu digo é o seu hobby no esporte, que você construa uma carreira de vitórias, que você construa vitórias dentro daquele hobby que você tanto gosta. Então, lá dentro dessa plataforma, nós trabalhamos em cima de cada fase. Seja você que está começando agora, seja você que já é um amador, que está precisando melhorar, que está pedalando aí e não está conseguindo evoluir no esporte, seja você um profissional que quer melhorar o seu desempenho, que quer ter uma qualidade de tocada, de aproveitamento dentro das suas passadas e com o maior número de cavalos possíveis. Esse conteúdo foi projetado para todos vocês. E ali dentro vocês têm uma assessoria minha, onde a gente tira todas as dúvidas no caso dessas aulas que nós vamos fazer. Ali vai ser o nosso ponto de encontro, onde eu vou ajudar você a direcionar o seu treinamento, a maneira com que você precisa trabalhar daqui para frente, uma linha de trabalho, um cronograma que vai te levar onde você quer chegar. Por que eu estou falando tudo isso, pessoal? Eu estou falando tudo isso porque eu não sou alguém que eu comecei faz 2, 3 anos, que eu tenho resultados porque eu tive sorte de montar grandes cavalos ou sorte de trabalhar com as pessoas certas. Não, eu tenho ali dentro daquela plataforma a minha vida inteira. Eu tenho ali dentro tudo o que encurtou o meu caminho para chegar no resultado. Eu trouxe da base do treinamento que eu tive quando eu era criança, da preparação que eu tive quando eu era criança, até a preparação que eu precisei ao longo dos anos criar para ser um grande treinador de referência, chegar a um recorde mundial,
chegar a ganhar Pô do Futuro, Campeonato Nacional, Copa dos Campeões, Congresso ABQM, Grand Prix Rafaela, carros, motos, enfim. Eu mostro uma criança simples, que começou com 9 anos de idade brincando numa fazenda, que começou nos 3 tambores com cavalos de escolinha, dando 28 segundos, 30 segundos, 26 segundos, e te leva ao mais alto nível de competição, tanto quanto treinamento, quanto resultado em pista. Pessoas, eu tenho mais de 400 tempos de 16 segundos, 2 vezes recordista mundial e uma infinidade de títulos, vários milhões na carreira de prêmios, vários carros, motos. Então, eu te trago a minha trajetória inteira dentro desse conteúdo. É o que tem de mais valor na minha vida, a gente compilou para montar esse conteúdo. Só que esse conteúdo agora que vocês estão recebendo não é igual ao conteúdo que a gente trabalhava antes, nas mentorias. Esse novo conteúdo veio em cima de tudo que a gente passou nesses 2, 3 anos de mentorias e a gente montou um conteúdo completo, foi complementando, temos cursos presenciais aí dentro gravados, videoaulas, aulões, fomos complementando tudo aquilo que a gente via de fragilidade quando a gente trabalhava na prática com os alunos. Então o que a gente tem hoje para mostrar para vocês, para entregar para vocês, é não só a minha história durante esses mais de 20 anos de competição, desde criancinha até virar um grande treinador. O que eu tenho aqui mostrando para vocês é o que nós temos de experiência também desses 3 anos de aula online, onde a gente viu casos na prática do resultado do que a gente construiu na plataforma e em cima das dificuldades que a gente encontrou na prática, em cima desses 3 anos com os resultados da plataforma, a gente montou um novo sistema de desenvolver o conteúdo, onde a gente trabalha ali com inúmeras dificuldades dos nossos alunos em realizar o exercício, todos os exercícios mais importantes. Tem vários exemplos de dificuldades que cada aluno apresenta ali pra gente. E temos a maneira correta de executar o exercício. Então o nosso objetivo durante esses 3 anos foi realmente encontrar um conteúdo que fosse realmente completo e que a pessoa, que se ela tiver dedicada, ela pegar esse conteúdo e ela entender o passo a passo e se encontrar na fase em que ela está, ela vai conseguir grandes resultados e chegar onde ela quer chegar. Todo mundo que me conhece, que já viu semanas anteriores de 3 tambores, sabem que eu trabalho em cima de 3 pilares importantes. É a parte teórica, a prática e emocional. E a parte emocional ela é muito importante para que você consiga chegar, seja lá onde for. Você precisa estar bem convicto de que você está no caminho certo e seguro de que você está bem preparado. E o que envolve essa parte emocional é a parte teórica e a parte prática. É onde a gente te ensina o porquê das coisas e onde a gente te ensina a criar sensibilidade. Tudo isso que eu tô te falando, pessoal, você não encontra em livro nenhum, tá? Você vai encontrar no campo de batalha, você vai encontrar na realidade que você vive, dentro da pista. Eu vivo essa realidade a minha vida inteira, toda semana, todos os finais de semana. Então o que eu tô trazendo para vocês aqui é uma preparação que eu faço para mim e para os meus alunos para que a gente obtenha grandes resultados. Nós estamos trabalhando em cima dos 3 pilares, a parte conceitual, teórica e emocional. A parte conceitual, prática e emocional. Pessoal, o que eu quero entregar para você e o que eu quero de você? Eu quero que quando você vá para uma prova, que você derruba esse tambor aqui, ó, você saiba exatamente o que fazer para você resolver o seu problema dentro da sua casa, você saiba exatamente o que aconteceu, você cria essa percepção e essa sensibilidade para saber o que está acontecendo e o que você vai fazer para corrigir. Eu tô cansado de ver, sabe, pessoal, a pessoa ficar em achismo. Ah, eu derrubei porque ele levantou a mão, aí um fala que foi porque ele que errou, mas na verdade o cavalo que está tendo problema, ou o cavalo não está tendo problema e a pessoa realmente que está com um vício aí que é difícil dela tirar. São coisas que são obstáculos que você tem, que eu tô cansado de ver e que não se resolve. Várias pessoas derrubando toda semana, cavalo vivo vazando tambor, não conseguindo terminar uma prova, não abaixar os teus tempos, estarem estagnados durante um tempo muito grande nas mesmas marcas, não evoluírem. Isso eu quero que pare, isso eu quero que as pessoas enxerguem, que elas realmente precisam
entender da movimentação, elas precisam criar essa sensibilidade, elas precisam ter opinião própria, elas precisam poder ter a liberdade de julgar o que está acontecendo. Mas para ela julgar o que está acontecendo, o problema que está acontecendo, a falta de resultado, ela precisa saber enxergar, ela precisa conseguir avaliar a situação. E é por isso que nós montamos esse conteúdo, para ensinar vocês a criar essa sensibilidade, a enxergar na teoria o que é necessário para melhorar a prática, e automaticamente você vai melhorando o seu psicológico, você vai se fortalecendo, até chegar uma hora que você fica focado, firme, nada te atrapalha, fatores externos não te atrapalham, e aí você consegue a sua constância e a sua evolução rápida dentro dos 3 tambores. Eu sei, pessoal, que alguns de vocês aí terminando essas aulas falam, eu vou mandar meu cavalo lá pro Decinho, o Decinho vai resolver para mim e eu vou ter alegrias. Pessoal, eu não tenho vagas no meu centro de treinamento, não sei se vai abrir no início do ano que vem ou se eu não vou ter vagas mesmo. Eu tenho hoje um número grande de clientes que quando saem um cavalo eles repõem, eu acabo não abrindo vaga para novos clientes. Então eu não tenho vaga hoje e provavelmente daqui a um tempo eu também não venha a ter. E a questão é que você não precisa mandar um cavalo para nós para você conseguir resolver o seu problema. Você precisa aprender a enxergar o problema, a solução, você precisa aprender a criar essa sensibilidade, essa visão. Você precisa aprender a questionar a sua falta de resultado. Mas para isso você precisa ter na sua cabeça um conceito formado, você precisa enxergar e saber o que está acontecendo de errado, porque senão vira uma confusão. Você às vezes está com uma pessoa que não tem uma mão de obra qualificada e ela coloca sempre o problema do seu mau desempenho, do seu fraco resultado em você, que você não consegue, que o cavalo é muito para você. E aí, na verdade, ela está jogando a culpa em você, mas que na realidade é a falta de conhecimento para realmente ajustar aquele cavalo, para aquele cavalo te dar um bom resultado. Então, você precisa saber se é você que está errando, se é o cavalo que está errando, e você precisa saber como chegar na solução daquele problema. Aí você deve pensar aí também, eu vou fazer um curso presencial com o Decinho. Pessoal, nós montamos esse conteúdo justamente em cima das falhas dos cursos presenciais. O curso presencial são 2, 3 dias, você tem um despejo de conteúdo, de material aí gigantesco, que a gente monta ali um cronograma de treinamento para você. Só que a hora que lá no curso eu estou montando, eu estou ajustando, você vai ver uma evolução boa. Só que na hora que você chega em casa, você não consegue executar aquilo da maneira com que foi no curso, aí você esquece alguns exercícios, pula etapas, e aí você vai falar para mim, mas o curso não serviu para mim, o curso não deu resultado para mim. Mas na realidade, no curso presencial, você teve tanta informação, um despejo de conteúdo tão grande, que você não conseguiu absorver o que você precisa pôr no dia a dia. E você não vai absorver num curso presencial tudo o que você precisa para você ter resultado no dia a dia. São vários cursos, várias tentativas, você tem que fazer os exercícios, gravar os exercícios, voltar, ver se você fez certo, porque às vezes a gente não está enxergando de cima um problema que a gente enxerga de baixo. Então, todas essas técnicas de treinamento para você melhorar em cima das brechas que existem no curso presencial, que nós montamos esse curso que fica disponível para vocês na plataforma e que vocês têm uma assessoria quinzenal comigo, respondendo dúvidas em formas de live. Lá dentro desse curso, você vai poder voltar nas aulas quantas vezes for. Eu te dou o cronograma exato do trabalho que você tem que fazer. Você não fica desamparado depois de 2, 3 dias de um curso presencial. Você vai encontrar um amparo aí de vários meses, de alguns meses juntos, para você realmente se sentir confortável, para você realmente se sentir preparado para você resolver qualquer tipo de situação. E outra coisa, pessoal, um curso presencial hoje, é 20 mil reais. 20 mil reais independentemente se você for fazer sozinho ou se você for montar uma turma de 12 pessoas, que é o limite que eu trabalho com os montados e ouvinte ilimitado. Mas não se preocupa, tá? O valor desse curso não é 20 mil reais. É bem abaixo desse valor, fique tranquilo. E agora, enquanto isso, vamos ver o CT? Vamos conhecer e dar uma olhada no nosso CT? Pessoal, aqui é o nosso quartinho de ferramentas, onde a gente guarda as nossas celas, tá?
Lá dentro do conteúdo da plataforma também tem aulas falando sobre ferramentas de boca, qual a função de cada uma, quando se deve utilizar cada ferramenta de boca, tá? Bom, pessoal, aqui nós vamos mostrar um pouquinho a estrutura do nosso CT, sabe? E tudo que você vai ter dentro da plataforma em cima do nosso centro de treinamento. Aqui nós temos o redondel normal, que a gente usa para domar os potros, para fazer base, os princípios básicos, a gente trabalha bastante no redondel também. Nós temos o rodador eletrônico aqui, onde cabem 8 cavalos. Eles ajudam muito no preparo físico dos nossos cavalos, adianta bastante o serviço. Dentro da plataforma você vai ver aulas a respeito de preparação física dos nossos cavalos, a parte aeróbica, anaeróbica, como você faz a preparação para você ter um cavalo de alta performance. Tem uma live só sobre potros, como nós preparamos os potros para a gente conseguir ter um cavalo de longevidade, que consiga um futuro bom nas pistas. Nós temos as nossas baias aqui, pessoal. Esse pavilhão aqui, mais 2 pavilhões lá. Ao todo nós temos 60 cavalos em treinamento, com diferentes tipos de morfologia, linhagem, temperamento. Dentro da plataforma você vai ter aulas de morfologia, de linhagem, de temperamento, como que você trabalha especificamente cada linhagem, cada cavalo, de acordo com as suas características. Isso vai ser importante para a nossa fase 2 do nosso treinamento, tá? Quando a gente vai entrar especificamente no trabalho direcionado a cada cavalo e a cada pessoa. E isso você vai ver na fase 2 dentro do conteúdo da plataforma. Lá, pessoal, nós temos também, nós temos os 2 quartinhos ali de feno, alfafa, ração e suplemento, onde nós temos aulas também falando como é que é a nossa rotina de manejo, como é que nós trabalhamos o manejo dos nossos animais dentro de casa e nas provas. Nós temos aulas específicas, uma aula específica sobre manejo lá dentro, as questões da parte do trato, como é feito, quantidade de ração, de feno, de alfafa e suplementação, quando precisa, quando não precisa, quais suplementos que a gente utiliza. Isso tudo nós temos dentro da plataforma também. E de resto, pessoal, o resto é dentro da pista, onde a gente vai trabalhar sobre as correções de vícios e problemas e trabalhar o nosso cronograma que nós mostramos para vocês aí da fase 1, fase 2, fase 3 e de todas essas etapas. Bom, pessoal, bora então mostrar para vocês o conteúdo que nós trabalhamos, as fases que nós trabalhamos, que nós estudamos e planejamos para que você tenha um resultado rápido em pouco tempo. A fase 1 é a base de movimentação do método Décio Talon. É um programa acelerador de resultados, como eu já te falei, para você evoluir 1 ano em 8 semanas. O Bootcamp é uma experiência de 8 semanas em que você vai utilizar uma mesma estratégia de treinamento para ser executada em diferentes cavalos ao mesmo tempo. Você vai receber um plano de treinos complementares para você sair do zero e conquistar os seus primeiros resultados nos 3 tambores o mais rápido possível. A cada semana você irá observar que um aspecto melhorou na sua movimentação e na movimentação do seu cavalo. Ou seja, além da experiência prática do aprendizado, pessoal, você ainda vai melhorar a sua sensibilidade e a sua coordenação e os seus reflexos seguindo o método Décio Talon. Bom, pessoal, aqui eu vou entregar para você um cronograma de trabalho que nós temos, que inclusive tem ele completinho dentro do nosso curso, tá? Eu vou mostrar para você aí que existe um processo baseado na fase 1, na etapa 1, etapa 2, a etapa 3, até chegar à passada, que é a fase 4, para você ver o resultado final, tá? Então vamos rolar aí para a gente explicar para vocês a etapa 1, movimentação sem tambor. Então, pessoal, o processo para você realizar a sua passada consiste em passar pela etapa 1, etapa 2, etapa 3. A etapa 1 é a movimentação sem tambor. Nessa etapa 1, você vai começar a pegar coordenação, entender qual é a movimentação que o seu cavalo precisa fazer em diferentes tipos de exercício. Por que que isso é interessante para você, pessoal? Porque se você consegue aplicar as técnicas corretas para realizar o exercício de acordo com a sua sensibilidade de perna e de mão, conseguir guiar o cavalo, executar o exercício da maneira correta, indiretamente você está criando sensibilidade e aprendendo a criar coordenação para acompanhar todas as movimentações do seu cavalo. Então nós abrimos aqui para você a fase 1 agora,
onde eu detalho como deve ser feitos os primeiros treinos, o que fazer, quanto tempo de treino e onde estão localizadas, no caso, os exercícios no módulo e as aulas específicas dentro do nosso conteúdo da plataforma. Então tá aí, ó, o que fazer, quanto tempo e local da aula. Então, pessoal, na fase 1, eu coloquei um cronograma aí de trabalho para vocês, o que fazer e quanto tempo você vai demorar em cada exercício. A fase 1 ela é bem simples, é para você realmente se conectar com o seu cavalo e começar a ter a percepção de quais são as movimentações ideais que o seu cavalo necessita para fazer nos exercícios. Então, a primeira coisa que eu sempre faço, a primeira coisa que é necessário fazer é pelo menos você aquecer o corpo do seu cavalo para exigir um treino dele em seguida. Então a gente vai trotar ele em linha reta em volta da pista, um trote bem alongado, de rédea bem solta, fazer o seu cavalo buscar longe, fazer o seu cavalo esticar o corpo. Acelera o máximo que você conseguir o trote do seu cavalo, para o seu cavalo soltar as passadas, a movimentação, buscar bem longe com as mãos, buscar bem longe com os pés embaixo do corpo. Trotar 3 minutos para cada lado, para dar uma aquecida no corpo dele. O segundo passo, pessoal, é galopar em um círculo grande e bem alinhadinho. Por que que a gente tem que se preocupar com o círculo do nosso cavalo? Porque o equilíbrio do nosso cavalo consiste em um cavalo estar em um círculo sem cair para dentro e sem sair para fora. Sempre que o meu cavalo desalinha dentro do círculo, sempre que ele deixa de passar no mesmo lugar todas as vezes, ele está desequilibrado. Se o meu cavalo cai para dentro do círculo, o meu cavalo está com dificuldade de entrada, de virada, está parando o movimento, está antecipando. Todo o tempo ele está pensando para dentro. Se o meu cavalo está saindo para fora do círculo, se eu estou tendo o tempo inteiro que puxar ele para ele voltar no círculo de origem, o meu cavalo está com o corpo solto para fora, o peso do corpo dele está na parte de fora. Então ele está desalinhando, ele está esparramando, ele não está fazendo força na virada, ele está saindo fora do giro, está desequilibrado também. Então, a minha preocupação é um princípio básico dos 3 tambores, que o seu cavalo faça um círculo equilibrado com a rédea solta e sem sair do lugar. Sempre que o seu cavalo desequilibra para um dos lados, você ajusta as suas rédeas e a sua perna. Se o seu cavalo sai para fora, você usa a perna de fora e as 2 rédeas fixas, pondo contato na boca dele dos 2 lados, puxando ele para dentro. Sempre deixando ele bem retinho. E com a perna de fora, você empurra o corpo do cavalo para dentro. Se o nosso cavalo está o tempo inteiro caindo para dentro daquele círculo, você ajusta as rédeas, entra com a sua perna de dentro. Você viu na aula anterior como você faz para levantar um cavalo, para sair, para fazer com que ele saia quando ele cai para dentro. Você viu na aula de 8, na aula de funil. Então é a mesma coisa ali. Você vai ajustar o seu cavalo, vai entrar com a sua perna de dentro, com as 2 rédeas de contato, vai erguer e posicionar o seu cavalo. O que você vai começar a aprender com isso, pessoal? Você vai começar a aprender sempre que o seu cavalo desalinha em algum ponto de um círculo bem equilibrado, ele realizou uma movimentação que ele realiza em velocidade. Se o seu cavalo está caindo e você começa a ver que ele está caindo, dentro do círculo, a probabilidade dele estar caindo na entrada dos tambores é violenta. E se o seu cavalo está soltando o corpo para fora, a probabilidade dele estar esparramando, passando o tambor, sem fazer força, rodando garupa, travando, estufando, é muito grande. Então, dentro do círculo, você já começa a criar coordenação de como alinhar ele no meio das suas rédeas e das suas pernas, sempre que ele sair da posição que você pôs ele. Quando o meu cavalo está bem equilibrado no círculo, você solta a rédea, ele se mantém naquele círculo. Ele não pende para nenhum dos lados. Se quando você soltar a rédea, o seu cavalo estiver pendendo para dentro ou para fora, ele está com bloqueio no corpo, ele está com dificuldade de se manter equilibrado. E aí você começa a adquirir recurso, você começa a entender o que o seu cavalo está fazendo de errado, para onde ele está indo e como corrigir, como alinhá-lo, seja nas rédeas e nas pernas. Uma coisa que eu sempre falo, pessoal, que é para as pessoas aprenderem nesses simples exercícios a conduzir a linha de frente do cavalo,
é aprender a trabalhar com as duas mãos na rédea. Quando você vai mudar de direção o seu cavalo, procure pôr contato no bocal dos dois lados e puxar junto de uma vez. E na mesma maneira que você puxa, você usa a perna para que não só a linha de frente dele mude de direção, o corpo dele também acompanhe a movimentação das rédeas. Eu quero que você aprenda a trabalhar com as duas rédeas, a de dentro e a de fora. Porque você vai conseguir equilibrar o seu cavalo da maneira correta e você vai começar a criar sensibilidade em como você puxa uma rédea e ajusta o corpo do cavalo com a outra. Então, indiretamente você vai estar nessa primeira fase criando essa percepção. O que você viu ali naquela passada do S. Oxford, quando ele antecipou um movimento, é similar ao posicionamento do corpo ali dele, é similar quando um cavalo tá em círculo e cai para dentro do círculo. Então você já começa a sentir, nossa, o meu cavalo caiu para dentro. Você vê a mudança de postura do corpo dele. Você sente de cima o cavalo mudar de direção. Isso aí você, aos poucos, devagarzinho, nesses exercícios, você vai começando a sentir e a entender quando o cavalo erra e então você corrige. Automaticamente, no seu subconsciente, você, de tanto praticar, você vai começar a fazer sem pensar, a alinhar o seu cavalo sem pensar. No início é complicado, no início é difícil. Você vai ver ele cair, você vai demorar para ter a resposta de reação para corrigi-lo de novo, para alinhá-lo ele dentro do círculo de novo. Mas de tanto você praticar, daqui a pouco fica automático. Você está galopando no círculo, ele ameaçou dar uma caidinha, você já levanta, solta a rédea e empurra para frente. Isso é prática. Você começa a antecipar a movimentação que o cavalo eventualmente vai fazer quando ele erra. Então, num círculo bem equilibrado, você consegue sentir sempre que um cavalo está caindo para dentro ou saindo para fora. Exercícios a serem treinados. Essa parte do galope, pessoal, em círculo, coloca 4 minutos para cada lado. É o tempo de você aquecer o seu cavalo. 3 minutos para cada lado num trote bem alongado, relaxado. E aí, para você equilibrar o círculo do seu cavalo, mais 4 minutos para cada lado aí, alinhando ele bem num círculo grande aí, um círculo de umas 20 metros, 30 metros, é um círculo ideal. A questão do tempo, pessoal, ela é muito importante, porque às vezes as pessoas não sabem quanto de tempo utilizam em cada exercício, no aquecimento. Eu acredito que um cavalo bem treinado, 45 minutos, 50 minutos, você faz um treino muito legal para o seu cavalo, sem você esforçar ele demais e sem deixar de esforçar. Esforçar, que eu falo, é trabalhar a movimentação, é trabalhar a musculatura, é trabalhar a habilidade. Então eu acho que é um treino que você não deixa o seu cavalo exausto, e é um treino bem treinado, resumindo. É um tempo suficiente para você realizar um treino bem legal. Então eu costumo especificar cada momento do treino com a quantidade de tempo. Logicamente, você está com uma dificuldade de equilibrar o seu cavalo, você demora um pouquinho mais ali num círculo, você demora um pouquinho mais em outro exercício, mas em média você vai gastar aí 45 minutos, 50 minutos, executando um cronograma ideal de treino, que é o que eu estou te passando aqui. Então nessa fase 1, a gente vai entrar agora nos exercícios a serem feitos. Primeiro nós aquecemos o cavalo e nesse trote a gente alonga o corpo dele. E depois alinhamos o nosso cavalo em um círculo grande, ensinando o nosso cavalo a trabalhar de rédea solta, bem equilibrado, sem pender para nenhum dos lados dentro do círculo, passar sempre no mesmo lugar. Aí, pessoal, como que você vai começar a sentir quanto você pode puxar na boca do seu cavalo? Se o seu cavalo está mole, se o seu cavalo tá responsivo na rédea, aonde que você vai começar a sentir? É nos exercícios a serem treinados. Quando eu passo para vocês no exercício de torcer a nuca para cima, torcer a nuca seria alongar a nuca do nosso cavalo. Esticar o focinho para cima, para o lado, puxar o pescoço dele para fazer com que o focinho vire e mirado no rabo para torcer a nuca. No que nós estamos trabalhando aí, pessoal? Nós estamos alongando a nuca do nosso cavalo, tirando a resistência da boca do nosso cavalo. Quando você aprende a puxar e alongar o seu cavalo, automaticamente você aprende qual é o peso do seu cavalo, qual é o grau de contato na boca do seu cavalo que você vai precisar utilizar.
Quando você começa a pôr pressão na mão, contato, e o seu cavalo começa a ceder, você fala, nossa, eu comecei com a mão muito leve, ele não está cedendo, eu comecei a pôr mais contato, aí ele começou a ceder. É aquele grau de pressão, aquele grau de incômodo que você tem que utilizar sempre. Você deve ficar muito atento com isso. Sempre começar com a mão bem levinha, e à medida em que o cavalo não responde, você vai aumentando o incômodo, o contato, vai colocando mais força na sua mão, mais puxão na sua mão. E você tem que se atentar em aliviar no momento em que ele realiza o comando. Aí você já começa a entender a intensidade de contato que ele responde aos seus sinais. Automaticamente você começa a sentir o peso da boca dele. E quando você for executar uma passada, você sabe o quanto você deve puxar. Você não puxa nem menos e nem mais. Você não fica com a mão tão leve e nem tão pesada. Tudo isso você vai aprender quando começar a alongar a nuca do seu cavalo no exercício. Pessoal, indiretamente, quando você começa a criar essa sensibilidade de contato, nesses exercícios eu estou trabalhando também a resistência do nosso cavalo. Um cavalo duro de nuca é um cavalo que pesa nas viradas, é um cavalo que a hora que você puxa na boca, ele pesa na sua mão e trava o corpo inteiro. Então, esse treino que eu tô te trazendo, ao mesmo tempo em que você cria sensibilidade, que você começa a entender o posicionamento da sua mão, a postura, que você começa a sentir o peso da boca do seu cavalo, ao mesmo tempo você está treinando o quê? Todas as resistências que o seu cavalo eventualmente possui. Então, um cavalo pesado de nuca é um cavalo que passa tambor, é um cavalo que trava, que chacoalha cabeça, que sai para cima, é um cavalo que estufa no virador, que vira lento, é um cavalo que tem muita força na linha de frente. Quando o nosso cavalo enrijece a nuca, ele não perde a resistência da nuca, ele não está bem alongado, ele pesa na nossa mão. Quando ele bloqueia a nuca, automaticamente o corpo inteiro dele bloqueia junto. Ele trava, ele fica tenso, a movimentação dos pés e das mãos para, e ele para o movimento. Quando o cavalo para o movimento, ele antecipa, ou ele trava e explode para fora. É isso que acontece quando o cavalo nosso está com muita resistência da nuca. O resto do corpo dele não trabalha legal, porque ele tem muita força para bloquear o corpo inteiro. Agora, pessoal, vem um exercício que eu adoro, é o exercício de inversão de lado. Quando você trabalha os dois lados do seu cavalo ao mesmo tempo. Você vai trabalhar o seu cavalo em círculo e sair num arco reverso para o lado oposto. Depois que você saiu no arco reverso para o lado oposto, você vai entrar no círculo para o lado oposto e depois você vai sair no arco reverso para o lado oposto. Deixa eu explicar melhor para você. Eu estou no círculo do lado direito. Aí eu vou pegar com as duas rédeas, firmar na boca do meu cavalo e mudar ele de direção. Eu vou tirar ele completamente desse círculo e jogar ele no arco reverso para o lado esquerdo. Tô aqui no círculo, aí eu vou juntar na boca dele, usar a minha perna direita e mudar ele de direção. Mudei de direção e entrei no arco reverso para a esquerda. Comecei a fazer o arco reverso para a esquerda. Meu cavalo tá bem alinhadinho no arco reverso para a esquerda. Aí eu vou mudar o corpo dele de posicionamento. Ele tava com a cabeça para fora em arco reverso. Eu vou imediatamente mudar o corpo dele de direção. Vou colocar a cabeça dele para dentro no lado esquerdo e entrar num círculo pro lado esquerdo. Automaticamente eu estou ensinando o meu cavalo a mudar de direção e estou criando a sensibilidade de sentir cada movimentação de troca de direção. Quando eu saio do arco reverso e entro no círculo, estou no arco reverso para a esquerda e entro no círculo para a esquerda, a gente já alinha o nosso cavalo imediatamente. Quando ele está no arco reverso, ele está com o corpo esticado, o corpo, por exemplo, a gente está no arco reverso para a esquerda, a mão direita e o pé direito está esticado fazendo o arco reverso. Aí quando você inverte o lado e joga no círculo, ele tem que recolher a mão e o pé e alongar e esticar a mão e o pé esquerdo para entrar no círculo esquerdo e continuar movimentando. Quando o meu cavalo alinhou no círculo esquerdo bem legal, eu vou imediatamente tirar ele no arco reverso para o lado direito. Aí eu obrigo ele a alongar uma mão em cima da outra e o pé correr debaixo do corpo. E jogo ele no arco reverso para o lado direito. Do arco reverso para o lado direito, eu inverto o posicionamento do corpo dele e entro no círculo para o lado direito. O que eu aprendo neste exercício? Eu aprendo a mudar o meu cavalo de direção
e ensinar ele a usar a garupa impulsionando o tempo inteiro o corpo para frente. Automaticamente, você vai sentir nesse exercício, quando o seu cavalo caiu em um círculo ou em um arco reverso para dentro, é o momento certo que você vai utilizar o recurso de mudar ele de direção. É assim que você vai alinhar o seu cavalo. Sempre que o seu cavalo desalinha nessa troca de direção, você vai jogar ele, inverter o lado dele, para que ele erga o corpo, fique em pé novamente, para realizar a movimentação de troca de direção. Então nesse exercício a gente alonga os dois lados do corpo do cavalo, ele está com a garupa o tempo inteiro empurrando o corpo e mudando de direção. E você começa a ter reflexo e coordenação para trocar ele de lado, usar a mão no posicionamento correto, as duas rédeas juntas, utilizando o cavalo bem alinhado, reto e para frente. Então, com certeza é um exercício que vai te dar um reflexo, vai melhorar muito a sua percepção e coordenação. Pessoal, esse exercício, ele deixa o cavalo, indiretamente vai deixar o seu cavalo mais leve e indiretamente você vai começar a acompanhar mais a movimentação do corpo dele quando ele muda de lado. Você vai começar a criar aquela conexão de antecipar toda a movimentação dele dentro do exercício. E é isso que eu quero que esse exercício mexa com a sua mente. Eu quero que esse exercício te treine a mudar o tempo inteiro de direção e se manter numa velocidade constante. Presta atenção. A velocidade ela deve ser constante. O mesmo trote alongado, com o focinho baixo, que você começou, você deve fazer em todas as manobras. No arco reverso, no círculo, troca de lado do arco reverso, troca de lado do círculo. Você vai ter que manter a velocidade constante. Sempre que o meu cavalo reduz ou acelera, ele está parando de prestar atenção no serviço e prestando atenção na gente. Isso é ruim. O que eu quero é que o meu cavalo ele fique o tempo inteiro prestando atenção em caminhar para frente na mesma velocidade. Quando eu mudo ele de direção, ele precisa se manter na mesma velocidade, sem prestar atenção na gente. Por quê? Porque na hora da prova, a hora que eu lancei o meu cavalo a 1 milhão por hora lá, se eu tiver que mudar ele de direção, ele continue na mesma velocidade, prestando atenção onde ele está indo. Se o meu cavalo, a hora que eu tiver que pôr um contato nele, ele querer parar ou acelerar, é onde ele breca para virar o tambor antes ou onde ele pesa e acelera e passa o tambor. Então, os mínimos detalhes no exercício já vão te ajudar dentro do percurso em velocidade também. A velocidade constante de cada exercício ela é muito importante, porque ensina o seu cavalo em qualquer tipo de hipótese de troca de lado, ele se manter concentrado com a mesma velocidade, reto e para frente, prestando atenção no serviço. Sempre que meu cavalo reduz ou acelera, é um ponto de bloqueio. E isso você vai começar a sentir. Quando ele reduz, você impulsiona. Quando ele acelera, você reduz. Aí entrou na velocidade normal, velocidade que você começou o exercício, você já relaxa na sela e solta a rédea. Você começa a sentir também no momento em que o cavalo reduz e acelera na sua mão. E isso é o recurso que você precisa em velocidade quando o meu cavalo antecipar ou quando o meu cavalo quiser passar o tambor. É o mesmo recurso que você utiliza dentro da passada. Por isso que os exercícios são importantes, porque você começa a sentir a movimentação do corpo do seu cavalo e começa a responder no exato momento em que ele muda, ou em que ele acelera ou que ele reduz. Quando que vai estar bom? Quando eu fizer essas trocas de direção num trote alongado rápido, ele não parar para prestar atenção em mim quando muda de direção e se manter naquela velocidade constante. E você trocando ele de direção e ele sempre para frente, sem prender para lado nenhum, no círculo ou no arco reverso. Então, pessoal, na fase 1 também temos o exercício de ladear. O que é o exercício de ladear? Andar de lado. Ensinar o nosso cavalo a cruzar as mãos e os pés ao mesmo tempo. É um exercício que você treina a lateral do corpo do seu cavalo. O cavalo, geralmente, ele tem dificuldade de cruzar as mãos e os pés ladeando ao mesmo tempo. No início, ou eles têm dificuldade de bater uma mão na outra, um pé no outro, ou eles dão uma passada curtinha e não alonga as mãos para dar as próximas passadas. A tendência é o quê? Quando o cavalo está com dificuldade de movimentar para os lados, ele está com dificuldade de cruzar os pés e de buscar o fundo do giro, de cruzar as mãos. Isso, pessoal, a gente tem que treinar nesse exercício de ladear para que a hora que a gente firme as duas mãos na rédea e puxe ele para ele sair de lado e ao mesmo tempo use a perna que você quer que ele saia de lado, ele tem que responder rápido.
Sempre que ele deixa a garupa para dentro, em vez dele sair reto de lado, o corpo inteiro junto, ele deixa a garupa é meu dedão e a frente é essa parte aqui. Se ele quer sair de lado com o corpo torto, é porque ele tá com dificuldade de cruzar o pé. Aí as pessoas falam, ele tá com o meio duro, tá com o corpo bloqueado. Por que o cavalo tem o meio duro e o corpo bloqueado? Porque ele tem dificuldade de movimentar os pés embaixo do corpo e de impulsionar com os pés. Então, como que a gente desbloqueia o corpo do nosso cavalo? Ensinando o nosso cavalo a alongar as passadas ladeando. Você vai puxando e batendo a perna. Puxando com as duas rédeas junto. O contato na boca do seu cavalo, do lado de dentro e de fora, são juntos. Firma e puxa. E vem com a sua perna para o lado que você quer que ele vá ladear. E ele precisa, isso aí, em sequências de treino, seu cavalo cada vez mais vai pegando coordenação e cruzando bastante uma mão e um pé em cima do outro e lançando para buscar maior terreno. Eu quero que o meu cavalo tenha facilidade em cruzar as mãos e os pés junto e bem alongado em cima do outro, para que ele não tenha dificuldade na chegada dos tambores de cruzar o pé e impulsionar. No exercício de inversão, a gente já está ensinando o nosso cavalo a alongar o trote, cruzar o pé e impulsionar, reunir e encolher o posicionamento do corpo de um lado e já esticar e alongar o do outro. Nós estamos soltando o corpo do nosso cavalo, a movimentação do corpo do nosso cavalo, ensinando ele a alongar e a cruzar e a impulsionar. O cavalo que cai a paleta, que está com o meio duro, quando você põe ele para ladear, ele deixa a garupa para dentro e tem dificuldade de fazer esse movimento em sincronia, cruzando as mãos e os pés junto ao mesmo tempo, bem alongados um em cima do outro. Qual outro exercício que a gente vai utilizar, pessoal? Rollbacks em círculos, grandes e pequenos. Isso de galopinho. Você está trabalhando num círculo grande, você vai diminuir o tamanho do círculo, colocar ele num círculo menor, equilibrar ele num círculo menor, aí você puxar para ele fazer uma virada, ele tem que dar uns 180 graus. Ele tem que fazer uma meia curva, impulsionar e sair para frente e já entrar novamente dentro do círculo equilibrado, sem cair para um lado e sem cair para o outro. Qual é a importância desse exercício, pessoal? Primeiro, quando eu diminuo o tamanho do círculo, eu aumento o grau de dificuldade de manter ele alinhado no mesmo lugar, num espaço mais curto e consequentemente, quando eu faço o exercício de movimentação, que é dar um rollback, que é no caso o que a gente faz atrás do tambor, imediatamente que você termina o rollback, você já saia novamente no mesmo lugar, no mesmo círculo que você estava. Então você vai começar a criar coordenação para diminuir o tamanho do círculo, vai começar a criar recursos para você virar e já voltar equilibrado no mesmo círculo que você entrou. Se você deu um rollback, seu cavalo caiu para dentro ou demorou a vir, você alinha ele de novo com as duas rédeas, empurra com as duas pernas para frente, entra no círculo de novo, alinha o cavalo no círculo de novo. Círculo grande, círculo pequeno. Dá um rollback, volta no círculo pequeno, entra no círculo grande. Círculo grande, círculo pequeno. Dá um rollback, volta no círculo pequeno, volta no círculo grande. Você vai começar a equilibrar o seu cavalo em distâncias grandes e pequenas. E você vai começar a ter reflexo para que a hora que você realiza um rollback, que é um movimento de virada, você já conseguir sair alinhado imediatamente no rumo do círculo novamente. E aí, conforme você vai saindo fora do círculo ou caindo para dentro do círculo, você vai alinhando o seu cavalo nas rédeas e na perna. Isso vai ficar cada vez mais, de tanto você praticar, cada vez mais vai virar hábito. E cada vez mais você vai criar coordenação para fazer. Que é isso que a gente quer coordenação. A gente quer que pense rápido e que realize os comandos no exato momento em que a gente pede, só que para que isso aconteça você precisa se posicionar da maneira correta para que o cavalo não se perca. E caso ele se perca, você está pronto ali para posicioná-lo e alinhá-lo novamente no exercício. Uma média de treino dessa é em torno de 35 a 45 minutos. Então, pessoal, recapitulando, prestem atenção. Você viu o tanto de coisas que a gente trabalhou na etapa 1? Nós trabalhamos o equilíbrio do cavalo, agilidade nas movimentações, tirando a resistência de nuca, alongando o nosso cavalo, ensinando ele a trabalhar a lateral do corpo, ensinando o nosso cavalo a fazer trocas de direção em velocidade constante, alongando, impulsionando e cruzando as mãos e os pés. E a pessoa aprendeu o quê?
A pessoa aprendeu em posicionar o cavalo no exercício da maneira correta e em sentir quando o seu cavalo desequilibra para dentro ou para fora, em começar a ter coordenação para fazer um giro rápido e imediatamente já se equilibrar novamente no mesmo lugar em que você estava. Ladeando, você aprende a ter recurso de erguer, como eu fiz lá no Oxford, de erguer aqui e empurrar na perna para o cavalo correr de lado, que é o que a gente quer quando o cavalo para o pé. Então você já está criando mais recursos, você está sabendo colocar o contato na rédea e na sua perna da maneira correta. Tudo isso a gente está vendo agora na fase 1 do nosso cronograma, do nosso plano de treinamento. Pessoal, presta atenção. Eu expliquei aqui para você exercícios simples. Provavelmente você já deve ter feito esses exercícios aí. Mas será que você está executando esses exercícios da maneira correta? Será que você está prestando realmente atenção no posicionamento de mão, postura do seu corpo, como que você muda o cavalo de direção e com reflexo rápido na medida em que você acelera o trote do seu cavalo? Pessoal, essa aula é muito importante, tá? Pega, volta nela depois que você assistir. Anota aí tudo certinho, passo a passo dos exercícios, que eu tenho certeza que se você seguir, você já vai ter um resultado muito expressivo no seu treinamento aí. Bom, pessoal, voltando aqui, né? Se você pratica ou quer praticar 3 tambores, não tem sentido nenhum você ficar fora do CT virtual. Você poderá a todo momento acessar e verificar o conteúdo que tem ali disponível para você. Se você não quer aparecer, se quer treinar, mas tem vergonha, aqui vai ter exercícios em baixa velocidade que vão te dar agilidade e você vai conseguir fazer aí na sua casa mesmo e ter um aproveitamento muito grande. Este ano, pessoal, nós conseguimos fazer só 2 eventos até agora. E cada vez as provas estão mais longas, mais dias de prova. Antigamente a gente corria de quinta a domingo, hoje a gente está correndo de terça a domingo, quando não é a semana inteira, de domingo a domingo. A gente fica muito tempo, a maior parte do tempo, fora de casa. Eu não sei quando que eu vou conseguir abrir novamente vagas para o nosso treinamento aí online e quando que novamente eu vou trazer uma semana dos 3 tambores para que vocês ingressem numa nova turma. Mas depois do que eu falei aqui, pessoal, você vai ter acesso a 1 ano de todo esse trabalho que nós estamos aqui falando para você. Então não faz sentido mesmo você ficar de fora. Até porque, pessoal, depois que eu abro a turma, eu me dedico àqueles que entram. E eu fico com você porque eu sei o quanto é importante esses primeiros dias para você romper uma barreira até chegar no ponto de virada. Então a gente vai ter lives a cada 15 dias aí, tirando todas as dúvidas e ajudando você a ajustar o seu treinamento, ajustar o que está faltando para você encontrar os seus pontos de virada. O curso, pessoal, na verdade já começou. Começou na última segunda-feira e você já avançou aqui comigo um pouco. E agora nós vamos ter em 8 semanas, nós vamos ver ainda mais elementos aí para você alcançar realmente o seu ponto de virada. A compreensão absoluta para que você possa se conectar com o seu cavalo, sem sustos, desconfiança, sem confusão. Por que 8 semanas? Porque você vai começar e vai precisar da parte teórica, depois que você vai colocar na prática, e também de um condicionamento emocional para você entender tudo, criar essa sensibilidade. E eu vou estar junto com você até você alcançar esse ponto de virada. Se você desejar continuar avançando, você vai poder. Só que eu já vou avisando de cara, pessoal, tem que trabalhar. Isso eu não vou negar, tem que trabalhar. Depois do ponto de virada, você vai ter que continuar trabalhando para você continuar dando seus resultados. Mas a diferença, pessoal, é que você vai trabalhar com clareza e visão de tudo o que está acontecendo, por parte dos seus erros e por parte do seu cavalo. E então vai conseguir direcionar, de acordo com a dificuldade que você está tendo, o seu treinamento, já que você criou uma bagagem, uma visão maior sobre a modalidade, sobre o treinamento e sobre os recursos de tocada, você vai conseguir ajustar o seu conjunto e vai parar de viver na dúvida e na confusão. E pessoal, muitas pessoas me perguntam quanto tempo vai demorar para eu ter uma evolução. Isso vai depender de você, tá? Se você ficar comigo essas 8 semanas dedicando, trabalhando em cima do cronograma que nós estamos dispostos a colocar para você, eu tenho certeza que você vai evoluir, tá? Eu tenho certeza que nessas 8 semanas você vai conseguir encontrar, com certeza, a clareza para você evoluir na sua passada e para você ver o que você precisa melhorar.
E aí, meus amigos, aí você decide aonde você quer chegar. Tem pessoas que vão querer parar nessas 8 semanas. Chegou num ponto que quer e está ótimo. Agora tem pessoas que querem continuar evoluindo, continuar ganhando e continuar crescendo no esporte para chegar no ápice da performance. Então isso vai depender de você. A diferença, pessoal, é que você não vai mais ficar batendo cabeça. 2, 3 anos aí batendo cabeça. Tem aluno, por exemplo, que estava 2, 3 anos batendo cabeça, não saindo do lugar ali, estava estagnado. Aí ele entrou para esse treinamento que a gente está disposto a entregar para você, teve bastante clareza e agora ele sabe o que ele tem que fazer. O que acontece? A pessoa tem um cavalo bom, só que às vezes não tem uma tocada tão boa, tão adequada para o cavalo. O que eu mais vi nesses 2, 3 anos de mentoria, dentro da mentoria, são pessoas que tinham bons animais, só que não tinham uma tocada adequada para aquele cavalo, ou o treinamento não estava tão adequado e adaptado para o caso dele em específico. Então, pessoal, para esses alunos não adiantava nada ele ter um super cavalo, tá? E uma tocada aquém do cavalo dele, ou um treinamento aquém, ou não sendo específico ao seu estilo. Então não adiantava nada a pessoa ter um super cavalo e uma tocada aquém do seu cavalo ou um treinamento que não era específico para aquele cavalo de acordo com as características do seu cavalo. Aí vinha uma pessoa com um cavalo bem inferior ao dele, só que com mais recursos de treinamento, com mais recursos de tocada, ia lá e ganhava dele. Isso é um problema, não deveria ser assim. Quem tem um cavalo bom tem que ganhar mais, porque o cavalo é melhor. Você acredita no cavalo, mas como que o cavalo não ganha? Porque o treinamento não está ajustado ao cavalo e a sua tocada não está ajustada também ao cavalo. E aí eu ia lá, fazia uns ajustes no treinamento do cavalo, a pessoa baixava o seu tempo, ajudava ela a criar mais sensibilidade e percepção de movimentação para explorar melhor o seu cavalo dentro da passada. E ela ia lá, baixava o seu tempo, ganhava. Temos muitos casos aí de pessoas que nunca tinham corrido 16, foram pro 16, pessoas que nunca correram 17, foram pro 17, pessoas do 18 pro 17, várias e várias e várias, do 19 pro 17, bastante gente, pessoal. Arrumamos bastante cavalos, consertamos bastante animais e melhoramos bastante tocadas de pessoas. E a pessoa baixava o seu tempo. Era o mesmo cavalo e a mesma pessoa, não mudou nada, só mudou a parte do cronograma de treinamento e a questão da sensibilidade. Vocês vão entender o poder disso quando vocês colocarem a mão na massa. Então, você tem que pegar os exercícios e ir fazendo devagar, passo a passo, e você vai começar a notar a diferença. Eu tenho certeza que se você já pegou o cronograma que nós passamos durante as 3 aulas e começou a iniciar esse trabalho, que você já está enxergando um pouco diferente a forma de movimentar e a forma de executar os exercícios, criando mais percepção e sensibilidade. Tudo isso abre cada vez mais possibilidades para você. A cada prova que você vai, cada test horse que você vai ajustando aos poucos a sua tocada com o seu cavalo, sabendo que começa a ocorrer. Você vai conseguir ajustar toda a movimentação do seu cavalo e todo o seu reflexo para que você tenha um melhor aproveitamento. No treinamento, a gente forma competidores e treinadores que têm um arsenal de recursos. Você vai ter recursos para toda a situação que ocorrer em prova ou em casa. Se você tem cavalo com um treinador, não necessariamente você executa os seus treinamentos com o seu cavalo que você compete. Pode utilizar outro cavalo, não tem problema. Utilize um cavalo de escolinha, um cavalo comum. O que a gente está procurando aqui é melhorar a sua percepção, a sua sensibilidade, para que na hora que você monte o seu cavalo na prova, você ir lá e dar aquela cacetada. Por quê? Porque o cérebro humano, como eu te falei na primeira aula, ele grava o subconsciente. Nós temos que ter reflexo, nossa cabeça tem que fazer as coisas sem a gente pensar, porque é muito rápido na hora da passada. E você vai começar a sentir tudo isso que eu estou te falando de uma forma diferente. Você vai criar visão e sensibilidade e recursos e mais reflexo para que você tenha um aproveitamento melhor. Agora, quando você subir no seu cavalo, pessoal, a sua pegada vai ser diferente. O coração vai bater diferente. O seu coração e o do cavalo vão bater ao mesmo tempo. Vocês vão criar uma conexão e se tornar um só. Parece que, eu costumo falar que é igual Avatar, sabe? Aqueles que conectam a crina do cavalo, do animal no... Vocês dois estavam conectados. Eu sentia que... Quando você sente o coração do cavalo bater na sua perna, você não está conectado a ele.
Agora, quando o coração do cavalo bate junto com o seu, que você não sente o coração na sua perna, é que vocês estão ligados. A sua conexão com ele vai ser outra. Já não vai criar mais aquele susto para ele. Você entra treinando um cavalo comum, mas quando você vê, você está extraindo o melhor daquele cavalo. E quando você pegar outro cavalo, vai ser a mesma consequência. E a tendência, quando você pegar um cavalo e estiver preparado para montar um animal excepcional, você vai conseguir ter o resultado que você deseja. Você vai conseguir ter o resultado que você deseja. Para você que vai continuar no treinamento, o que vai acontecer é que você vai crescendo dentro de um ambiente que te blinda também. Porque o maior problema quando você está com outras pessoas é que você acaba fazendo muita coisa no escuro. Então, pensa comigo. Você está dentro de um treinamento, fazendo parte de uma comunidade de pessoas, como a galera do paddock ali. Então você tem pessoas que estão treinando do seu lado. Você entra dentro de uma prova, mesmo com pequenas coisas, só que Você entra dentro de uma prova, mesmo com coisas pequenas, só que como você tem um arsenal de recursos, você vai crescendo. E isso te blinda de fazer caca na prova, porque você vai ter onde buscar mais conhecimento. Você vai estar seguro, respaldado por mim e pela nossa comunidade. Qual o futuro sucesso ou o futuro fracasso que você vai ter se você escolher ficar aqui no treinamento ou decidir sair? Você vai aprender a ter recursos para alcançar as vitórias. Você vai estar em 2022 até o final de 2023 do meu lado e da minha equipe, acompanhando tudo o que a gente vai fazer, as nossas aulas, o nosso cronograma de treinamento, as atualizações da plataforma. E o que você se torna se você resolver parar, pessoal? Você vai ser provavelmente a pessoa que você já é hoje, confusa, pulando etapas, pulando de galho em galho, consumindo muita dica no Instagram, vendo o que os outros fazem na prova e vai ficar sem sair do lugar, frustrada porque perdeu oportunidades. E aí, a decisão é sua. Você quer continuar sendo essa pessoa frustrada ou você quer ser um atleta de 3 tambores de sucesso? Você tem que decidir. Você é um futuro atleta de 3 tambores. E eu só vou estar te conduzindo pelo caminho que eu trilhei. Não estou dando nada além do que eu tenho. Para que você mude a sua realidade de uma vez por toda nos 3 tambores. Não tem nenhum lugar, nenhum ambiente como este aqui. Este daqui é o seu lugar. Esta é a minha chamada para você, tá? Se você recebe esta chamada aí, entra na lista de super interessados que segunda-feira eu te vejo dentro da turma. Um abraço a todos vocês. You chose me for something. I will stand and fight.